Olá, estamos iniciando mais um Há Controvérsias, hoje falando de filosofia, direitos humanos, com Herbert Almeida, que está aqui ao meu lado, e no segundo bloco, a presença de outro autor, que eles vão apresentar os seus livros, o Fábio Antônio Gabriel. Cada um deles vai comentar um livro, né? O Fábio falando sobre a questão da experiência da filosofia em sala de aula, e o Herbert, que está aqui do meu lado, Herbert Almeida, vai falar sobre a questão da relação entre filosofia e direitos humanos. Direitos humanos que ser muito maltratado, né? Mal compreendido também, né, Herbert? Primeiro, obrigado pela tua presença, é um prazer tê-lo aqui. O livro do Herbert está aqui, um dos organizadores do livro, né? Que se chama Pesquisas Contemporâneas em Educação, Diálogos com a Filosofia, Direitos Humanos e Ciências Humanas. Muito obrigado, Herbert. Você podia se apresentar para nós? Pois não, Maurício. Um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo Prazer espaço. Como você falou, quando a gente fala em educação, as pessoas realmente tomam essa bandeira e todos são a favor. Sim. Quando a gente chega na parte que fala de direitos humanos, às vezes há um tipo de preconceito, como se direitos humanos fossem feitos apenas para proteger uma certa camada da sociedade, que seria a pária, ou seja, os bandidos. E não é isso. Entre aspas, os bandidos. Porque eu, como advogado criminal, entendo que, como advogado, nós temos várias vertentes, vários vieses na questão de direitos humanos. Sim. Mas eu acho que, principalmente, quando nós estamos falando em educação, sobretudo a educação que nós temos hoje no mundo, no Brasil, ela passa necessariamente por direitos humanos. Sim. Porque os direitos humanos nada mais são que respeito, nada mais são que situações onde você exige uma visão de mundo total. Sim. E cumprimento da lei, né? Exato. A legalidade, ela pode parecer estranha no sentido de abranger situações que nós, como pessoas, nós como, de repente, até como agentes de preservação ou de manutenção do status quo, Sim. eles podem nos levar a algumas situações complicadas. Por exemplo, recente situação a respeito do crime de Suzano, onde, por acaso, Maurício, se me permitir, é um dos temas do livro que fala sobre bullying, né? Existem vários vieses, né? A questão de quem é a culpa. Entendi. Mas o atirador teria que ter polícia na porta, deveria ter sido morto pelas armas que protegeram a escola, enfim, tudo tem um viés. Sim. Mas o direito humano, no fundo, Maurício, no fundo, são situações de respeito ao ser humano, ao seu pai, à sua mãe, ao meu filho, aos seus filhos. A todos os seres humanos. A todos os seres humanos. Então nós não podemos de maneira nenhuma generalizar, entender que os direitos humanos são para proteção dos delinquentes, dos presos, como a gente costuma falar em a rede social e às vezes de forma até de pejorativa. Até aproveitando, Herbert, falando sobre isso, você falou do caso de Suzano, não é? A gente sabe que na legislação, você que é do direito criminal sabe disso, ela permite, né, se alguém tiver problemas mentais graves, permite que fique mais de 30 anos preso. Quer dizer, aqueles meninos, aparentemente, se o menino, um adolescente e mais um maior de idade, se fossem capturados, provavelmente nunca mais sairiam da prisão. E direitos humanos não quer que saia. Quer ser tratados, que fiquem presos, mas tratados como os demais seres humanos. No caso específico da questão que aconteceu em Suzano, existe uma certa comoção da sociedade na punição dos culpados que nem estão mais vivos, né? Sim. Mas vamos avaliar que eles ainda estivessem vivos e não tivessem cometido suicídio no local. A questão da internação do adolescente menor de 18 anos, que é uma questão também polêmica sobre a maioridade penal, ela não prevê que a pessoa tem uma imputabilidade ou tem carta branca para atirar e matar e ficar pouco tempo na cadeia ou na prisão. Como erroneamente se discute. Exato. Né? No caso específico de adolescentes menores de 18 anos, eles têm uma internação de no máximo até 3 anos. Então isso prejudica um pouco a visão da sociedade que quer uma punição exemplar para esse tipo de situação. Mas, Herbert, existe também uma dúvida muito grande e um preconceito na sociedade sobre a questão da imputabilidade. Por exemplo, se os meninos tivessem sobrevivido, muitos acham que porque um é menor e porque o outro matou né, cometeu um crime, ele vai sair, a pena máxima no Brasil é 30 anos, ninguém cumpre. Mas há lei suficiente, né, para quem tem detectado como um perigo à sociedade, né, uma questão que psiquiatras técnicos podem avaliar, eles podem ficar presos. Os direitos humanos não estão defendendo que eles saiam e que não prendam. Os direitos humanos, né, como você disse, é preciso tomar muito cuidado com isso, para não achar que quem defende, quem fala sobre direitos humanos, defende bandido. Eles ficariam presos, né?
E é o que os direitos humanos acham que deve acontecer. Você observou muito bem. A questão penal, nesse caso, o processo penal, ele é claro. A inimputabilidade não é para proteger a pessoa, é para proteger a sociedade. Perfeito. Essas pessoas que têm algum tipo de distúrbio mental, às vezes elas têm uma pena mais gravosa em termos práticos do que uma pessoa que comete um crime. Vamos dar um exemplo que está em voga, que é o Carli Filho. Sim. Ele matou 2 pessoas, estava teoricamente consciente, né, do que fez, e está respondendo a pena em liberdade, e mesmo com a pena não transitando em julgado, ele teve uma pena considerada pequena pela sociedade. Tá. No caso das crianças ou adolescentes que praticam crimes, realmente a internação é até no máximo 3 anos. Entretanto, evidenciada alguma situação de anormalidade psíquica, essa pena pode ser até considerada perpétua, porque ele vai ter que trabalhar isso e não tem direito a ser mais da cadeia. E deixar bem claro que direitos humanos não é contra isso. Não. Eu mesmo acredito que esses meninos, caso não tivessem se matado, não tinham condições de viver em sociedade, mas são perigosos, talvez, para o resto da vida. Lógico, uma avaliação melhor. A questão de direitos humanos, eu acho que existe um erro de interpretação. Nós entendemos que, de repente, a questão de direitos humanos é para proteger o criminoso. Sim. E, na verdade, é para proteger a sociedade como um todo. Perfeito. Até porque esse criminoso, eventualmente, pode ser o seu pai, a sua mãe, o seu filho, que tem que ter um direito de defesa. Pode até haver algumas situações. É o que eu digo para os meus clientes como advogado criminal. Você pode falar várias coisas, que você nunca vai roubar, mas matar, você pode estar sujeito a uma sociedade como hoje. Sim. Você pode pegar teu carro aqui na frente e de repente alguém atravessa o sinal, você pode matar essa pessoa. Exatamente. Você, infelizmente, pode em algum lugar ir beber, também o seu carro, você pode atropelar alguém. Você pode, no momento de arroubo, não é o caso da maioria das pessoas, algumas pessoas podem ter algum tipo de arroubo, ver seu filho ser molestado, ser sua mulher ser atacada, e você, de repente, com uma arma na mão, você pode cometer um assassinato. E nesses casos, em todos os casos, Maurício, é preciso entender que a sociedade é complexa e os direitos humanos visam justamente entender essa complexidade para aplicar a lei de uma maneira mais justa e não da maneira como a gente, às vezes, até gostaria de uma forma mais vingativa. O Estado não pode ser vingador, não é? Os direitos humanos começaram justamente aí, em 1945, né, pela ONU, depois de 2 grandes guerras, onde tivemos milhões de mortes, de maneira até, muitas vezes, maneira extremada, sádica. Sim, enfim, nós reunimos vários juristas, vários pensadores e criamos uma espécie de marco inicial dos direitos humanos em 1945, Perfeito. Após a Segunda Guerra, desculpa, 1948, depois da Segunda Guerra. Enfim, o que nós estamos vendo hoje é que nós estamos retroagindo. Nós queremos voltar aos séculos XIX, XX, no início do século XX, para fazer o que você, startar o que você falou, vingativo. Perfeito. Herbert, aproveitando nosso tempo infelizmente é curto, você volta no último bloco. Próximo bloco temos aqui o professor Fábio, depois você volta no último, mas, assim, rapidamente, primeiro que achei muito interessante o livro, né, bom sempre mostrar o livro às pessoas que estão em casa, porque acho importante que adquiram vários autores, vários temas. Você fala também aqui da questão, ou relaciona também o bullying, direitos humanos com a questão na empresa e direitos humanos com relação ao bullying, não é? Que acho que é um tema muito importante hoje. Fala um pouquinho para nós sobre a questão do direitos humanos e bullying. Então, Maurício, este livro é uma coletânea de vários artigos que tratam de educação, filosofia e direitos humanos. Existe um dos artigos que trata de direitos humanos na empresa, existe outro artigo muito interessante que fala até de cinema, tem vários artigos super interessantes. O meu, no caso, trata especificamente da lei anti-bullying, que é uma lei que já vem desde 2015, foi editada, e já está em vigor desde 2016 e que não é aplicada. Nós vamos, de repente, ter que ter uma nova situação, como o caso ocorrido agora em Suzano, para as pessoas entenderem que nós devemos aplicar a lei. A lei é clara. Ela diz o seguinte, Maurício, você que é professor e você que é diretor responsável por uma sala de aula. Todas as situações de bullying devem constar de um relatório onde a direção, o Estado trabalham esses dados e entre a trabalhar esses dados exige a questão da palestra, da conscientização, trazer os pais. E este livro ele fala, entre outras coisas, do bullying. É uma coletânea muito interessante, trata de filosofia, direitos humanos, mas principalmente trata de educação. E é isso que nós precisamos ter no Brasil hoje, educação. Ótimo. Então o livro trabalha filosofia, direitos humanos e educação. São vários artigos que tratam de vários temas relacionados a isso. Ótimo. E eu acho muito interessante você e os teus
teus telespectadores procurar este livro através da livraria, da editora Luminária, né? Luminária Academia. Isso. Ok. Acho pelo site? Isso, o site. É só você procurar o site da editora e você vai ter acesso através da própria editora, o site tá vendendo pelo site. No último bloco, a gente volta, vamos frisar um pouquinho melhor o título do livro, editor, a gente frisa um pouco mais isso. Ok. Mas acho importante, viu? É muito importante, eu estava folheando aqui, e acho que para quem trabalha com educação, acho que é um livro fundamental. Porque é o que disse o professor Herbert, né? Ou seja, que é palestrante na área, não é? Que direitos humanos não trata só da questão criminal. Direitos humanos trata de questão empresarial, que no último bloco eu quero que você explique melhor isso, como é que funciona isso, ok? Ok. Já voltamos, no próximo bloco temos Fábio Gabriel, que apresentará um outro livro, e no último bloco voltamos com o Herbert. Até já. Estamos de volta com Há Controvérsias. Nesse segundo bloco, falando com o professor Fábio Antônio Gabriel, meu colega, meu amigo de UEMP, por um bom tempo, agora terminando doutorado, está um pouco afastado das aulas do ensino superior, não do ensino médio. Né? O ensino médio dá uma bagagem para a gente. Sim. Como o Fábio vai falar só nesse bloco, eu quero falar menos, quero que você fale mais. Tudo bem. Primeiro dizer que é um prazer você estar aqui. E rapidamente você se apresente, né, às pessoas para saber um pouquinho do seu currículo. Mas só para antes de você fazer isso, dizer que o Fábio, entre outros livros, o Fábio organiza muito livro. Esse é dele, não é organizado. Né? O Fábio organizou o livro que vocês viram no primeiro bloco. Esse livro do Fábio chama Aula de Filosofia enquanto Experiência Filosófica. Possibilitar ao estudante de filosofia criar conceitos ou avaliar o valor dos valores. Interessantíssimo, né? Fábio Antônio Gabriel, editora Luminária Academia. É academia ou academia? Luminária Academia. Academia. Luminária Mas Academia. é um selo da editora Multifoco. Da Multifoco? Isso, encontra pelo site Editora Multifoco. Site Editora Multifoco. Site Multifoco. Tá, e também dá para fazer contato com vocês pelo Facebook. Vocês têm também E eu tenho um site também, coletâneascientificas.com. Coletâneascientificas.com é o site do Fábio Gabriel. Fábio, obrigado pela presença. Você pode se apresentar rapidamente para dizer um pouquinho do seu trabalho, seus projetos? Eu que agradeço o espaço, um espaço que eu tenho acompanhado já as publicações, a variedade cultural que você apresenta no seu programa. Quero parabenizá-lo. Eu sou o Fábio Antônio Gabriel, sou licenciado em Filosofia, bacharel em Teologia, mestre em Educação e, no momento, doutorando em Educação pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Esse livro é resultado da minha pesquisa de mestrado na UIPG e foi desenvolvida no âmbito do Paraná, mas com uma perspectiva a nível de Brasil sobre o ensino de filosofia, principalmente no ensino médio. Ótimo. Fábio, vamos falar um pouquinho sobre isso? Você fala um pouquinho da questão da aula de filosofia como uma experiência filosófica, né? O aluno não vai entrar no ensino médio para sair filosofando, não sai filósofo. O que a filosofia ajuda, assim, como essa experiência filosófica que você cita nesse livro? A ideia que eu tenho advogado, estou procurando aprofundar, inclusive agora no doutorado ainda, é a ideia de um ensino de filosofia que não seja dogmático, não seja doutrinador. Entendi. Voltando na história do pensamento, eu acredito que nós devemos muito aos jesuítas, mas eu discordo do método deles ensinarem filosofia, que era um método ainda doutrinador. Em certo aspecto. Que tinha uma religião por trás. Que tinha uma religião por trás, mas nos dias atuais pode não ser uma religião, pode ser outros pressupostos. Que acaba sendo doutrinação. Que acaba sendo doutrinação. A tua luta é uma filosofia isenta de doutrinação. Uma luta, uma filosofia isenta de doutrinação e pela pluralidade de pensamento, que possibilite, quer dizer, numa avaliação de filosofia no ensino médio, na pesquisa de mestrado, eu encontrei professores que exigiam que o aluno respondesse X, Y, Z sobre aquilo que ele pensava. Então, ele queria reproduzir o pensamento dele. Quer dizer, tem um filósofo lá, eu quero que você fale exatamente o que o filósofo pense. Isso, e quando ele pedia para contextualizar na atualidade... É as palavras do professor. É as palavras do professor também. Entendi. Assim como encontrei o professor que propiciava uma experiência filosófica, que de repente o aluno discordava dele e nem por isso era punido. Perfeito. Mas justamente a aula de filosofia, como o Silvio Galo, que é um dos que estudam também ensino de filosofia na perspectiva da Unicamp, sobre Deleuze, sim, a aula de filosofia como um laboratório do pensamento. Bacana. Então você vai estudar os filósofos, não tanto para memorizar o que eles pensaram, sim. mas
o filósofo ajudar a pensar questões contemporâneas. Interessante. Eu trabalho sociologia, eu sempre digo aos alunos assim, que eu não quero que você decore conceito. Você não precisa saber nada do Weber, nada de Durkheim, mas você sabe pensar sociologicamente, né? Sim. É a mesma coisa que você está dizendo isso. Ou seja, a filosofia como algo que proporciona a ele a capacidade de pensar. A gente pode voltar até a Hannah Arendt, que ela vai dizer, olha, essa banalidade do mal foi justamente permitida. Quer dizer, essas chacinas que ocorrem hoje, como ela compara o caso do nazismo, vai dizer, por pessoas que são incapazes de refletir criticamente, filosoficamente. Eu acho que é um pouco isso que é ser filósofo, não é? Eu acho que assim, o parâmetro também é o respeito pela dignidade da pessoa humana. Tá. Né? Então, quer dizer, eu posso ter as minhas ideias, mas tem que respeitar que o outro pense diferente. Aproveitando... Apesar de eu discordar do posicionamento dele. Debater. E debater. Eu acho que uma coisa que as pessoas do Brasil eles não sabem, porque acho que faltou um pouco do ensino médio também, você pode dizer isso, é essa coisa do debate. No sentido que o debate o ofende. Se a minha ideia é perdida, eu me sinto ofendido por isso. Não quer dizer que você vai baixar a cabeça. Eu vou discutir e vou defender minhas posições até o final, racionalmente. Né? E nem por isso nós somos inimigos. Vou expor meus argumentos. Expor meus argumentos. E vou continuar expondo, né? Com respeito, mas vou expor meus argumentos. Nós estamos acostumados com essa coisa de achar que alguém tem que sair derrotado, tem que baixar a cabeça, tem que... Não, a gente continua a vida, não é verdade? Assim como eu tenho encontrado professores que acreditam que o ensino de filosofia não deva ser como uma experiência filosófica. Até na própria academia diz assim, não, verdade? O ensino de filosofia deve ensinar uma determinada corrente filosófica. Mas Entendi. Eu defendo essa, mas, enfim, nós temos a possibilidade de ter o diferente também. Sim, sim. E assim, no dia a dia, eu tenho um livro que eu gosto muito de filosofia, que é do Luc Ferry, Aprender a Viver. A filosofia, para você, é um pouco isso também, é ensinar a pessoa, quem está lendo, estudando filosofia, melhora a sua condição de vida, aprende a viver melhor com a filosofia. Uma filósofa que eu tenho lido, Agnes Heller. Sim, Agnes Heller. E ela fala 3 coisas importantes: pensar, viver e agir. Tá. Então, quer dizer, a filosofia não é apenas uma teoria, mas ela dá um embasamento para a minha própria existência. Ela possibilita que eu busque significar os rumos da minha própria vida. Entendi. Quer dizer, a importância da filosofia para o dia a dia seria um pouco isso, no ensino médio, né? Isso. E no decorrer do processo que eu fui estudando sobre ensino de filosofia, eu fui modificando as minhas aulas também. Entendi. No começo eu era um pouco doutrinador, reconheço. Tá. Com o passar do tempo, tendo novas experiências, estudando mais sobre ensino de filosofia, quando eu mudei meu posicionamento, eu percebi uma abertura maior em receber a filosofia pelos próprios alunos. Quando comecei a tematizar questões mais do cotidiano. Entendi. Quer dizer, no caso, esse livro trabalha com isso exatamente, né? Quer dizer, como você se livrar dessa tendência que nós temos, que o professor tem, que todo mundo tem, de doutrinar, de transmitir a nossa ideia e de acreditar que a nossa ideia está certa. É isso, né? Eu, formado em teologia, tinha um certo receio em apresentar, por exemplo, um filósofo ateu para os alunos. Entendi. Então, tinha uma certa tendência. Mas isso eu vejo que era uma forma doutrinadora da minha parte também, né? Porque existem os filósofos que acreditam na existência de Deus, existem os filósofos que não acreditam na existência de Deus. Eu tenho meu posicionamento e o aluno é livre para ter o posicionamento dele também. É até bom de pensar nisso, que tem aquele tema famoso, escola sem partido, e a gente percebe que no fundo, quem defende a escola sem partido, quer que ela tenha partido. Por exemplo, eles estão criticando que o ensino filosófico é muito ateu, mas eles querem o ensino religioso e também não querem o ateísmo sendo defendido. Então, no fundo, todo mundo acaba querendo puxar a sardinha para o seu lado, né? Isso, e acaba querendo usar o próprio Estado para normatizar isso. Normatizar isso. E você acha assim como é que isso é recebido pelos alunos do ensino médio? Como é que a filosofia, ela é um pouco assustadora, ainda é assustadora, Fábio, a filosofia? Você acha? Eu vejo que ela realmente é assustadora, né? Às vezes os alunos pensam que o professor de filosofia é um ser do outro planeta. Sim. Talvez alguém que não tenha religião, alguém que não se casou, porque a maior parte dos filósofos não se casaram. Né? Mas com o passar do tempo... Sempre ateu. Mas com o passar do tempo, eu acho que com o ensino da filosofia, eu tenho muito testemunhos de alunos que hoje têm seus 20, 30 anos, que falam, professor, naquela época eu não entendi, mas hoje eu levei para a minha vida aquela aula sua. Que bacana. Então isso é muito realizador. Nós temos um amigo em comum, não vou nem citar o nome aqui, eu lembro que ele estava dando uma aula uma vez de filosofia, e ele era padre.
e ele dando uma aula de filosofia, e alguém levantou a mão na sala e falou: "Senhor, você é ateu?" Ele disse: "Não, eu sou padre." Deram muita risada, ninguém acreditou muito, achou que fosse sarcasmo. Mas ele era padre mesmo. Mas a filosofia, Fábio, infelizmente nosso bloco passa muito rápido. A filosofia, ele exige essa abertura, essa capacidade de... Eu acho que a primeira coisa que a filosofia, como a ciência também exige, é certa liberdade, né? Eu acredito que a filosofia, ela é essa liberdade do pensar. Né? Entendi. E esse exercício do pensamento, né, que nos faz diferente dos animais, que nos dá uma estatura maior. Né? E, inclusive, né, evita que nós cometamos barbáries. Entendi. Né? O pensar possibilita que a gente não haja apenas pelos instintos. Entendi. Quer dizer, a diferença nossa, Rousseau fala muito isso, né? A gente poder negar nossa própria natureza, às vezes, né? Isso que nos faz humanos, né? É interessante. Fábio, infelizmente, o nosso bloco, segundo bloco com você aqui é muito curto, voltaremos depois com o Herbert no próximo bloco, mas eu gostaria que você falasse alguma coisa no final, já que para você será o último bloco, infelizmente, e já está convidado para voltar aqui, falar sobre essa experiência filosófica mais profundamente, mas que você falasse um pouquinho sobre a tua experiência nessa área, ou alguma coisa que você queira deixar como recado. Eu gostaria de terminar com Kant. Ótimo. E o iluminismo, né, com a máxima kantiana, ousa pensar por ti mesmo. Eu acredito que a filosofia é justamente esse caminho de pensar por si mesmo. É claro, conhecer doutrinas, conhecer pensamentos, mas, sobretudo, ter a autonomia do pensamento. Muito bonito. Agradeço a oportunidade de ter sido aqui. Imagina, Fábio, eu que agradeço muito a sua presença, sei dos seus compromissos poder vir para cá e, novamente, recomendo, terminando esse bloco, o livro do Fábio Antônio Gabriel, está aqui, você encontra pelo site, né? Coletâneascientificas.com. Coletâneascientificas.com. O livro chama A Aula de Filosofia enquanto Experiência Filosófica. Todos que fazem filosofia, todos que dão aula de filosofia, todos que gostam da filosofia, eu acho que vale a pena adquirir esse livro para poder se transformar num professor que realmente seja justo, né? Que realmente faça com que os alunos filosofem no sentido mais, eu acho, mais bonito da palavra. Muito obrigado, Fábio. A gente volta no próximo bloco com o Herbert. Até já. Estamos de volta com o último bloco, infelizmente, do Há Controvérsias. Temos aqui a presença do palestrante e advogado criminal, Herbert Almeida, organizador, com mais... Eu vou até falar o nome dos autores, que são todos colegas conhecidos, né? Com a Aline Oliveira da Silva, com a Ana Lúcia Pereira, com o Fábio Antônio Gabriel também, que esteve aqui no bloco anterior, o Herbert, que está do meu lado, o Almeida, a Mércia Miranda Cunha, né? E a Tatiane Sheika. Eles escreveram, né, e produziram esse texto que fala sobre direitos humanos, filosofia e educação, e cujo título é Pesquisas Contemporâneas em Educação, Diálogos com a Filosofia, Direitos Humanos e Ciências Humanas, editora Luminária Academia, não é isso? Então é um livro produzido em várias mãos, né, e com vários segmentos, para todas as áreas ligadas à educação, mas para todas as áreas. Então, esse livro é muito interessante, Saliba, porque ele engloba desde advogados. Eu e minha colega Patrícia, nós tivemos um contato muito grande para ela falar justamente daquilo que você colocou no bloco anterior. Certo. Direito empresarial, Isso. direitos humanos. O que isso tem a ver? Praticamente pode entender como situações diversas. Sim. Mas não, no trabalho você também precisa ter esse entendimento que o ser humano é a tua ferramenta de trabalho. Entendi. É o ser humano que produz, é o ser humano que compra. Por isso que, de repente, algumas empresas como a Danone e várias outras empresas maiores, elas já têm essa política de entendimento como do ser humano um pouco maior do que a de recursos humanos. Exatamente. Tá. Como se fosse falado em algumas outras situações, a questão do assédio moral, a questão de outros bullying, direitos. Né? O bullying também nas empresas. Só na escola, não, né? Pelo contrário, a gente sabe que as empresas às vezes têm situações até piores que a própria escola, que tem às vezes uma estrutura pedagógica, psicológica melhor que algumas empresas. Então, falando especificamente sobre o livro. O livro é uma coletânea, vários autores, e nós queremos deixar isso claro, porque a nossa ideia é a cada 6 meses, no máximo um ano, fazer 1 ou 2 coletâneas dessas. Para que a gente discuta assuntos pertinentes, colocar várias vertentes de pensamento, outros vieses. Se você entende que a educação tem a ver com bullying, se o bullying tem a ver com empresa, a escola tem a ver com a educação na empresa, enfim, várias situações. Eu, em São Paulo, participei de um comitê chamado OAB Vai à Escola, e nesse trabalho, junto à OAB, a gente percebeu
como que a escola ela carece dessa percepção de pessoas que vão passar entendimento jurídico, psicológico, trabalhista, administrativo, enfim, porque às vezes o professor, pela sua gama de conhecimento, não tem esse tempo de conhecer as outras viés, outras formas de pensar. E se sente meio que abandonado, né? Porque hoje os professores pegam alunos e que hoje têm conhecimento de seus direitos, pais que pressionam, principalmente nas escolas privadas, a pressão é muito grande. O professor também tem que ser levado em conta como aquele que necessita de direitos humanos. Aí você deu um excelente exemplo. Você deu um excelente exemplo. O professor é sujeito de direitos humanos. Sim. Quando você fala na questão do público-privado na escola, eu até discordo um pouquinho de você a questão do privado. Às vezes a questão da escola pública ela está mais exigente com o professor diante do crescimento, do conhecimento do direito que o aluno tem com relação ao professor. Perfeito. Então, como você bem frisou, existem situações de nós precisamos entender o que acontece. A sociedade mudou bastante. Sim. Foi citado a questão dos direitos humanos em 1948, que foi o marco da ONU, que nos ajudou a caminhar até onde nós chegamos, mas nós não podemos voltar atrás, e muito pelo contrário, nós precisamos avançar. Então, para se avançar, nós temos que reunir essas pessoas, professores, os pais, nós aqui como sociedade, você com o teu programa, que é influenciador muito grande na região, e enfim, a gente discutir os assuntos e chegar a soluções, porque, como você bem frisou, não adianta depois lá na frente perguntar quem é o culpado, quem atirou. Já foi. Nós temos que procurar soluções para evitar. Sim. Se você tem uma solução melhor que a minha, melhor que a nossa, se apresente e participe com a gente para melhorar essas situações no Brasil. Não, muito bacana, porque além do livro, vocês fazem palestras. Não sei se tem algum contato, depois... Sim, para facilitar, porque a gente, de repente, como a gente atua em vários estados, você pode procurar na rede social por ONG Prova Limpa. Você vai ter sempre um contato de algum colega nosso. Também tem Face? Temos Facebook, Instagram, ONG Prova Limpa. Prova limpa é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que são os princípios norteadores da administração pública. Quer dizer, quem quiser uma palestra, quem quiser, de repente, algum workshop, quem quiser levar na escola para falar um pouquinho sobre isso. O Fábio é nosso coordenador pedagógico há muitos anos. O Fábio que esteve aqui no bloco anterior. Exatamente. O Fábio ele tem viabilizado o nosso contato com escolas, universidades, às vezes de maneira gratuita, às vezes com algum tipo de remuneração, mas às vezes só para deslocamento e tal. Despesas, enfim, nós estamos à disposição. Eu sei da grande necessidade que a empresa, a escola e a sociedade tem. O Fábio é o nosso coordenador pedagógico, como foi colocado no bloco anterior, e ele já está no 12º livro de publicação. Então ele tem um grande... Ele é uma máquina de produção. A Bíblia, olha, eu acho que ele tem publicação um pouquinho maior que... Desculpa a heresia, mas a publicação de livros dele está superior à Bíblia hoje. Exatamente. Muito bacana, Herbert. Eu queria voltar num assunto, mas eu quero só dizer o seguinte, que quando eu falei da questão da pressão da escola privada, você colocou muito bem, né? Porque eu acho que as escolas públicas, eles têm até mais pressões, porque vem pressão também do Estado, né? Quer dizer, na questão do Estado, como... olha, bom, para você ter uma ideia, os professores de Ourinhos, das escolas públicas de Ourinhos, nesse momento, não tem quem limpe a escola. Os professores estão limpando a escola. Então, assim, eu percebo que há uma pressão muito grande, né, contra eles, e no caso da privada eu disse porque tem muito pai de aluno que acha que é dono da escola porque ele paga a escola. Então ele paga a salário do professor, o professor é empregado dele. Então a pressão, quer dizer, quando a gente fala de direitos humanos, eu achei interessante, você disse até agora, a gente foge um pouco do estereótipo. Sim. Então, direitos humanos é o quê? A preservação do humano, seja no espaço acadêmico, seja no espaço empresarial, seja no espaço doméstico, que eu acho que também é o respeito de direitos humanos. Quantas pessoas que vão almoçar e jantar em restaurante e ofendem garçom e não percebam que isso é uma ofensa a direitos humanos, de integridade, de tudo mais. Então, assim, teu livro de vocês é muito bem-vindo, porque acho que toca em vários desses pontos. E na questão empresarial, principalmente, eu queria que você comentasse um pouquinho, nessa fase que estamos hoje de desemprego. Então as pessoas que estão trabalhando estão muito mais suscetíveis, parece, a essa pressão toda, a esse assédio moral, assédio sexual, porque ele não pode perder o emprego, porque não vai arrumar outro, então ele baixa a cabeça e é um momento difícil, né, para os direitos humanos também, né? Retomando o teu raciocínio com questão ao professor, a gente tem que falar que o professor hoje no Brasil talvez seja o principal profissional a ser trabalhado, em todas as vertentes, em todos os vieses. Entendi. Nessa relação, direitos humanos e educação. Se você colocar, como você colocou, a questão até da questão do trabalho,
comparando-se em outros países, o professor no Brasil ele tem várias situações onde em outros lugares no mundo não existem. A questão do professor limpar uma sala de aula pode parecer até uma coisa, tá, Moisés, é uma situação momentânea, natural, mas não é. Não, não pode ser. Não pode. E vamos falar um pouco mais claramente. A questão dos direitos humanos, novamente colocando essa tecla, batendo essa tecla bem forte. Não é para tirar o bandido da cadeia, não é para defender quem matou, quem assaltou, não. O direito humano é para proteger justamente o que você acabou de colocar. O professor, que não tem problema nenhum a questão de limpar uma sala de aula no sentido de não ser um trabalho menos nobre ou mais nobre, mas não é a função dele. Sim. Até a questão do garçom, ele está ali para trabalhar, ele também não pode ser ofendido em seus direitos porque uma pessoa está comendo, está bebendo e pode se exaltar maltratando o garçom. Os direitos humanos, então, são todas as abrangências de questões mínimas de dignidade que nós temos que proporcionar dentro da empresa, dentro da sala de aula, dentro do teu ambiente de trabalho e, como você colocou perfeitamente, também no ambiente doméstico, que é onde a gente convive com nossos pais, com nossos filhos, com os nossos familiares. A violência contra a mulher aumentou muito. Muito, é bom frisar que essa questão da Maria da Penha, que protege as mulheres, a questão dos direitos humanos, eles influenciam tanto a questão da mulher, do idoso, Estatuto do Idoso, do ECA, todos esses estatutos, essas legislações que nós temos no Brasil, todos eles são derivados dos direitos humanos. Perfeito. Então nós precisamos refrisar. Nascem respeito ao idoso. Completamente, porque como nós colocamos no início do programa, que em 1945 nós tivemos o final de uma Segunda Guerra que matou milhões de pessoas. Você tem ideia, só de russos foram 15 milhões. Judeus, em torno de 8 milhões. Então, uma lástima para a humanidade. Para não se repetirem essas situações, foram criados uma legislação para que isso fosse contornado e fosse rebatido. Agora, nós no século XXI, vamos começar a abrir mão desse tipo de situação para voltarmos nessa barbárie? Não, é possível, nós temos que andar para frente. Eu sempre digo uma coisa, Herbert, assim, quem não defende direitos humanos, ou quem critica direitos humanos, ou quem é contra, entre aspas, eu acho estranho isso, mas é contra, torça para caso visite um país um dia, um país estranho, se ele for confundido com um bandido ou alguma coisa assim, cuidado, torça para que lá tenha direitos humanos, que ele vai precisar disso, né? Perfeito. Vai ser preso, vai cumprir a lei, ninguém está defendendo que não seja preso, voltar a frisar no caso de Suzano, caso não tivessem morrido, ficariam presos, deveriam ficar presos a vida toda, tem legislação para isso, é outra coisa, se explicou, acho muito bem, você deixou bem claro, até na questão empresarial. Eu achei importante frisar isso, porque acho que nós todos temos que aprender a defender os nossos interesses, mas pensar no outro também, aquele que está desprotegido completamente. Herbert, infelizmente nosso tempo passa, não é? Passou muito rápido a tua entrevista, a do Fábio também. Eu gostaria que você deixasse um recado final, né? De repente sobre o livro ou alguma coisa que você quer falar. Fique à vontade. Vou falar diretamente para você que está nos ouvindo agora. A questão dos direitos humanos realmente é uma luta muito antiga, tanto do Brasil como das populações estrangeiras. Foi falado aqui, muito sabiamente pelo Saliba, e o Fábio também teceu alguns comentários sobre isso, que nós precisamos entender que os direitos humanos eles abrangem várias categorias de direitos. Então não é somente para aquele cidadão que acabou de cometer um crime, para aquele cidadão que acabou de cometer um assassinato, a questão de Suzano, que é a mais recente. É para ajudar você, a sua família, aos teus pais, aos seus filhos, enfim, a todos nós, a termos um mínimo de dignidade num Brasil e num país tão complicado como está o nosso hoje. Eu agradeço demais, Saliba, teu espaço, porque até gostaria de combinar com você uma volta numa outra oportunidade de falar especificamente sobre o bullying, porque é uma das vertentes que nós temos que atuar, nós temos que atacar e temos que ter sempre em mente o seguinte: o teu direito é o meu direito. Perfeito. E uma gota no oceano faz diferença sim, às vezes, como a doutora Zilda Arnes, que sempre foi uma das defensoras de direitos humanos do mundo, uma gota no oceano às vezes faz muita diferença sim. Então, essa gotinha que nós lançamos no oceano foi muito importante e agradeço demais o teu espaço aqui com a gente. O meu espaço é para isso, sabe? Desde o início aqui, meu espaço é para tantos professores e tantas pessoas que às vezes trabalham, pesquisam, estudam, não tem espaço para divulgar seu trabalho. O espaço aqui é para isso. E eu fico contente de vocês terem vindo, vieram de longe, né, para poder falar um pouco sobre seus livros, né, do livro do Fábio, né, e o seu livro organizado, né, com outros vários autores. Eu acho que vocês deixaram bem claro a importância disso,
a importância desse tema. E eu só agradeço, né? Espero uma próxima visita. Você pode acompanhar nosso programa pelas redes sociais, pela grptv.com.br, pelo Facebook e pelo YouTube. Na próxima semana, mais uma entrevista. Muito obrigado e até lá.